Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comeri, nós estamos aqui em mais um episódio do Caput Descomplica, o podcast oficial do Caput Cursos, em parceria com a editora Lumenhuris, e coincidentemente nós temos aqui 3 pessoas presentes que publicaram livros pela editora Lumenhuris. Hoje nós vamos debater a respeito da demissão pelo WhatsApp, que vem ocorrendo com uma certa frequência por ser um dos principais meios de comunicação entre as pessoas. Então, é um tema muito atual que vem sendo discutido pelos operadores do direito e também pela Justiça do Trabalho. Para tratar desse tema, contamos com a presença da Larissa Medeiros Rocha, que é mestra e especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Já estivemos juntos em outros momentos. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Murilo. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Também estou acompanhado da outra Larissa, agora a Larissa Rodrigues, que é mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de Coimbra, advogada e professora. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Murilo. O nosso podcast hoje está cheio de coincidências, né? Os três com o livro publicado pela Lumen, 2 Larissas. Então vai ser um ótimo podcast. Muito obrigada mais uma vez. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Ansiosa para o nosso debate. Esse tema, que envolve a demissão pelo WhatsApp, tem tudo a ver com a revolução tecnológica e com a 4ª revolução industrial. A tecnologia ela entrou nas nossas vidas de maneira extremamente veloz, impactando nas diversas esferas, e uma delas, é claro, o trabalho. Nós sabemos que a evolução tecnológica produz impactos em 2 dimensões no mundo laboral. A primeira, na substituição do homem pela máquina, a segunda, na potencialização da exploração do ser humano, extraindo do trabalhador mais trabalho, e, neste último caso, a tecnologia faz com que as obrigações do trabalhador o acompanhem em qualquer lugar e a qualquer hora. Por outro lado, também é inegável que a tecnologia tem o poder de aumentar a produção e também criar novas formas de trabalho. E é aí que o direito precisa acompanhar essa evolução. O que nós podemos afirmar hoje, sem sombra de dúvidas, é que a nossa sociedade é considerada uma sociedade de informação com o surgimento de novas questões sociais. E justamente por isso que a nossa CLT, que é de 1943, ao longo dos últimos anos passou por atualizações importantes, como é o caso do teletrabalho, que foi inserido na CLT por meio da reforma trabalhista. Já era uma prática anterior, mas foi prevista em lei somente após 11 de novembro de 2017. O artigo 75B da CLT trouxe o conceito de teletrabalho da seguinte maneira: considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. E isso foi mais potencializado com as medidas de isolamento social e a pandemia, porque houve um aumento do teletrabalho e do home office. Então, a forma de produção foi bastante modificada nos anos de 2020 e 2021, e também a forma de comunicação entre os colegas de trabalho e com o empregador. Uma dessas formas é justamente o WhatsApp e as redes sociais. Ontem que o WhatsApp saiu fora do ar por mais de 6 horas, nós sentimos esse estado de dependência social e também econômica, já que muitas pessoas dependem das redes sociais para o trabalho. A grande pergunta do podcast de hoje é: pode o empregador demitir o trabalhador pelo WhatsApp? Isso gera indenização por danos morais? E eu faço aqui menção ao que aconteceu com o Evaristo Costa, que foi noticiado pela mídia em todo o Brasil. Ele soube pelo WhatsApp que ele não fazia mais parte da CNN. Então, Larissa, eu já jogo essa bomba para você. Obrigada, Murilo. E assim, feita mesmo essa consideração inicial, né, que a gente vê que o WhatsApp e outras ferramentas digitais, o quanto elas são importantes no papel, tanto dos empregadores quanto no dia a dia dos empregados, é que a resposta é sim. Sim, você pode demitir por WhatsApp, né? A jurisprudência já teve alguns casos, os tribunais já analisaram alguns casos
de demissão por WhatsApp, e eles consideraram válido justamente pelos argumentos que você trouxe aqui. É uma ferramenta que muitas vezes é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de comunicação entre as pessoas, é amplamente utilizado no Brasil, é a plataforma mais disseminada no Brasil, então sim, você pode demitir por WhatsApp, só que o empregador ele tem que ter cuidados adicionais na hora que você vai demitir uma pessoa pelo WhatsApp. E esses cuidados, eles são tanto se você fosse demitir uma pessoa ao vivo, quanto se você fosse demitir uma pessoa por aplicativo, que você tem que ser cordial, você não pode tomar nenhuma atitude que enseje o recebimento de danos morais, porque aí, eventualmente, independente da forma que você demitiu ele, se você tiver uma conduta que não é uma conduta cordial, ele vai, obviamente, poder entrar na Justiça do Trabalho e pleitear o pagamento de uma indenização por danos morais. E o interessante, Larissa, que eu fiz uma pesquisa na jurisprudência logo depois que surgiu esse assunto mais acalorado, e eu verifiquei que em 2015 teve uma decisão do TRT da 11ª Região que condenou o empregador ao pagamento de indenização por danos morais, e lá em 2015 o relator considerou isso como uma forma abusiva de ruptura do contrato de trabalho. Só que agora, como você bem disse, a gente está vivendo um contexto completamente diferente, em que as redes sociais e o WhatsApp, eles passaram a atuar no nosso dia a dia de maneira muito mais intensa. Então, a nossa comunicação com os colegas de trabalho, com os nossos chefes, então, os grupos de trabalho, tudo isso se tornou ainda mais intenso nas nossas vidas. Inclusive, nós tivemos um podcast aqui a respeito do direito à desconexão no trabalho, e nós vamos gravar outro nesse mês a respeito desse tema. E, em decisões recentes, eu também localizei uma decisão do TRT, que foi confirmada pelo TST, no sentido de não tem problema demitir uma pessoa pelo WhatsApp, mas tem que tomar cuidado com o teor da conversa, a forma como é enviada essa mensagem. E ali, naquele caso, foi... Larissa, eu gostaria até que você relembrasse, se eu falar de forma equivocada, você me corrige. O empregador disse o seguinte: bom dia, você está demitida. Foi algo nesse sentido, não foi? Foi meio curto e grosso, né, que a gente chama. Isso, bom dia, você está demitida. Então, a pessoa que recebe essa mensagem toma um susto. Então, não foi nada cordial com relação ao que a gente espera ali de uma relação de trabalho, que é uma relação contratual. Então, um dever que as partes têm de agir com a boa-fé e com cordialidade. E houve também outra decisão na Justiça do Trabalho de São Paulo, que confirmou como válida a dispensa de uma educadora de uma escola infantil feita por meio de um aplicativo de WhatsApp. Mas eu imagino que seja uma matéria com uma certa recorrência na Justiça do Trabalho depois da pandemia. E é até complicado, porque a gente teve umas situações de isolamento que as empresas não tiveram outra opção a não ser estabelecer o teletrabalho e o home office. Então, caso alguém tivesse sido dispensado naquele momento, não tinha outra alternativa que não fosse pelas redes sociais, pela ligação, pelo WhatsApp. Então, isso se tornou cada vez mais recorrente. Eu imagino que seja uma matéria muito debatida nesse momento nas reclamações trabalhistas. Não, correto. E eu acho que justamente por isso que teve uma mudança até do posicionamento jurisprudencial. Porque o que a gente viu hoje, né, de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos de pandemia, é que as ferramentas de WhatsApp e outras ferramentas digitais, elas foram essenciais até para você dar uma continuidade ao trabalho. As pessoas que tiveram a possibilidade para ir para as suas casas e continuar o trabalho em teletrabalho, essas ferramentas acabaram por aproximar, né, o empregador daquele empregado que não mais estava dentro da empresa e sim no seu local de trabalho. Então, eu realmente concordo com você que essa discussão ela vem sendo trazida para os tribunais com uma certa frequência após a pandemia.
E justamente porque todo mundo viveu a pandemia, é que os tribunais, em tese, estão meio mais sensíveis com essa situação e acatando mais a demissão por WhatsApp, porque, de fato, eles veem, né, que o WhatsApp, assim como o Telegram, assim como outras ferramentas, o próprio Teams, o Zoom, outras ferramentas de trabalho, outras ferramentas digitais acabaram por virar ferramentas de trabalho. E viraram ferramentas também, Larissa Rocha. E eu vi que a Larissa Rodrigues já está pedindo ali para falar, e já eu passo a palavra para você. O WhatsApp também virou um meio de prova. Isso é um fato. Com certeza. Há anos atrás, a gente não falava em provas digitais, digamos assim, né? Prints de WhatsApp, de Instagram. Hoje em dia, as reclamações trabalhistas, elas estão lotadas de fotos de Instagram. Você quer provar ou não provar, ou rechaçar o reconhecimento de um vínculo, você junta uma foto da pessoa na praia numa quinta-feira. Ou então você quer provar um dano moral, você junta um print de uma conversa de WhatsApp. Então, tudo isso, nos últimos anos, ganhou uma força muito grande dentro do processo do trabalho, inclusive nas relações de trabalho fora do processo. O próprio PJE também é um exemplo. Nós que atuamos na advocacia trabalhista, nós estamos aqui em casa nesse aspecto, e eu e a Larissa Rodrigues, a gente sempre comemora muito quando a gente está em casa, né, Larissa? Que a gente está tratando dos temas que a gente gosta. Claro que todos os temas são importantes, mas esse a gente sente ainda mais à vontade. Então, isso começou a fazer parte da nossa rotina e a gente teve que se adaptar de forma emergencial, e os trabalhadores também. A estrutura dos escritórios de advocacia, a forma como eu advogo e também as relações de trabalho. Então, o WhatsApp passa a ter uma função ali em diversas esferas, tanto processual quanto na relação entre empregado e empregador. E foi o que eu disse, a gente não falava disso há anos atrás, a gente fala agora. E Larissa, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas a gente teve um podcast tratando a respeito dos emojis como meio de prova. Parece uma discussão um pouco abstrata, mas não é, porque os emojis, eles expressam o nosso sentimento. E tem sentenças trabalhistas e criminais que utilizam o emoji como um dos elementos de prova também. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a todos esses aspectos. Larissa, você tinha pedido para falar. Eu queria levantar uma bola aqui, para que a gente pudesse pensar sobre isso. E acho que no início a Larissa já disse muito bem quando respondeu a pergunta, né? Afinal, pode ou não pode? E em regra, a resposta é sim, você pode. O empregador, a empresa, a pessoa física que queira fazer a dispensa pode se utilizar do aplicativo de mensagem para poder fazer essa dispensa. E aí a gente pensa, né? Então, assim, nossa, isso tá chegando no judiciário, tá chegando, tá se tornando, tá se criando jurisprudência sobre esse tema, sobre demissão por WhatsApp, etc. E aí, um paralelo que eu acho super importante a gente fazer, até para que a gente se localize no tempo e no avançar da tecnologia, é basicamente o seguinte: olha, antes dos aplicativos de mensagem se difundirem nas relações sociais e, naturalmente, dentro das relações de trabalho, o que a gente tinha? A possibilidade da demissão por telefone. Então, a jurisprudência, a Justiça do Trabalho brasileira, em algum momento no passado, teve que enfrentar a questão da indenização por dano moral em caso de demissão por telefone. Isso ficou no passado, claro, hoje quando a gente pensa, parece mais remota a probabilidade, porque a ligação telefônica, ela deu espaço em grande parte para troca de mensagens instantâneas por aplicativo. Então, se lá atrás a gente discutia e o judiciário trabalhista discutiu a configuração de dano moral para demissão por telefone, hoje o que a gente está vendo, e é um paralelo, uma construção, o avançar da tecnologia fez com que a discussão saísse da demissão por telefone para demissão por WhatsApp. É o WhatsApp porque é a plataforma de mensagem mais utilizada no Brasil, mas poderia ser qualquer outro aplicativo de mensagem. E aí, Larissa, retomando um ponto aqui que você levantou, e que é muito interessante. Então, você pode fazer a demissão por justa causa, mas como fazer? Eu acho que
a questão do dano moral, se há ou não há o dano moral, não é pela ferramenta, né? Mas pela forma como o empregador vai conduzir essa demissão. E aqui, fazendo um ponto também, recentemente eu vi uma decisão do TRT da 10ª região, que é Distrito Federal e Tocantins, em que uma empresa foi condenada a pagar a indenização por dano moral para uma empregada que foi demitida por WhatsApp. Qual que é o porém? Ela foi demitida publicamente no grupo institucional do WhatsApp que eles utilizavam. Então, de novo, a importância sobre esse como, né? Se você pudesse, Larissa, falar um pouquinho, então, não é sobre fazer ou não fazer, é como fazer, né? Não, muito importante essa consideração, Larissa, realmente, porque o como, ele vai ser o que da questão, né? E trazendo um pouco para o que o Murilo disse das provas digitais, o WhatsApp é aquele print, você vai ter aquele print, o empregado vai ter aquele print. Então, se de fato, se você não for cordial, se você não seguir os procedimentos corretos na hora da demissão, ele vai ter uma prova muito fácil ali para juntar perante um processo trabalhista da sua não cordialidade, né? E de possivelmente uma indenização por danos morais. Então, realmente, o como, ele é muito mais relevante do que que plataforma eu vou usar, que método eu vou usar. O importante é como é que eu vou fazer essa demissão, como é que eu vou falar com a pessoa, né? Que teor vai ser a minha mensagem? E aí o seu ponto de, eu posso fazer uma demissão no grupo? Certamente que não. Assim como você não poderia fazer uma demissão no meio de uma reunião, né? Presencial, falando para todo mundo, porque é um ato personalíssimo, as pessoas não têm que saber, as outras pessoas não têm que saber. No momento, você dá muito espaço para isso, para a pessoa, para o empregado ter um constrangimento. Da mesma forma que se você fizer isso num grupo de WhatsApp, você está dando o mesmo espaço para esse constrangimento. Então, realmente, como ferramenta, o WhatsApp e outros aplicativos de mensagem, eles podem ser usados pelos empregadores e para fazer qualquer ato do contrato, inclusive um ato de rescisão, mas tem que estar bem atento, né, os empregadores, os seus prepostos, tem que estar bem atento na hora de como fazer isso, tanto pela cordialidade, que você tem que ser cordial, quanto pela confirmação de que aquele empregado recebeu aquela informação, porque muitas vezes você só pode considerar a demissão como a rescisão do contrato como informada ao empregado se ele de fato tiver conhecimento, se ele responder de volta, se ele der um ok, se você tiver aviso de visualização. E às vezes fica muito difícil você comprovar isso se o empregado não der ok. Então, é algo também a se pensar quando você vai optar por essa modalidade de rescisão. É uma modalidade válida? Ok, é uma modalidade válida. Se você fizer com cordialidade, tudo isso que a gente está ressaltando. Mas também tem seus riscos. Então, às vezes, talvez seja melhor preterir essa forma de comunicação para uma comunicação mais tradicional, que você possa aí comprovar que, de fato, o empregado recebeu a informação e que você tratou ele com cordialidade e tudo mais. Acho que outro ponto também, assim, bom, eu vou levantar a discussão, uma situação hipotética, eu não vi na jurisprudência, mas, por exemplo, em atenção à questão da desconexão, quando a pessoa é demitida pelo WhatsApp em horário tipo 9 da noite, 10 da noite, porque tem sido muito comum nas empresas o envio de mensagens em horários que não são horários de trabalho. Isso já é uma discussão, se configura tempo à disposição, se enseja o pagamento de horas extras, se ofende a saúde, a higiene, a dignidade do trabalhador com relação ao direito de desconexão, que é um momento que ele está ali para se descansar, o lazer com a família. Então, eu fiquei pensando numa mensagem recebida no sábado, no domingo, em horário completamente inapropriado, se isso poderia gerar também indenização por danos morais. E, na minha visão, a princípio, eu acho que sim. Qual é a sua opinião, Larissas? Eu acho que vai depender bastante, né, do juiz que analisar essa questão. E, de fato, assim como a gente já teve experiência no passado
de empregados que foram avisados de demissões em horários absurdos, e isso era trazido, e você não quer deixar, né, esse dado ser valorado de acordo com a posição do juiz, o ideal é você rechaçar mensagens fora do horário comercial ou fora do horário de trabalho. Pode até ser no horário comercial, mas pregar está de folga, não faz sentido você dar uma comunicação de trabalho, nem que seja a rescisão do contrato, em um horário que ele não estaria disponível originalmente para você. Então, a gente realmente traz essa questão do direito à desconexão, e aí os empregadores têm o papel de rechaçar as mensagens, e-mails fora do horário de trabalho, até para defender que não se configura tempo à disposição. Eu tô com a minha xará nessa. A gente tem visto, e isso acho que dentro de todas as relações sociais, de um modo geral, o que nós temos visto e ontem, esse tropeço que o Zuckerberg deu aí nos fios, mostrou o quanto as pessoas estão num nível de dependência tal das redes e de comunicação e tudo mais. Quantas pessoas a gente não ouviu falar que nossa, poxa vida, eu ontem produzi horrores, eu sentei, eu me concentrei, eu não Eu me sou um desviei. desses, Larissa. Na verdade, assim, só te interrompendo, eu Aham. comemorei aqui dentro de casa. Claro que muita gente vive disso para trabalhar e tal, mas eu achei ótimo porque eu consegui me desconectar. E eu sentei na frente do computador e eu produzi pra caramba. É isso. Então, assim, e aí o que que acontece? Essa instantaneidade muito constante, contínua, ininterrupta, você escreve para quem você quer, na hora que você bem entende, o dia que você. Só que veja, quando você está dentro de uma relação de trabalho, não é a hora que você, empregador, você, empresa, quer demandar aquela pessoa. É o horário dela responder? É o horário daquele trabalhador, daquela trabalhadora receber uma demanda? Porque se não for, aguarde esse momento. Seja para comunicar a rescisão do contrato de trabalho, seja para solicitar alguma demanda. Por quê? Isso gera um estado de tensão dentro dos trabalhadores, prestadores de serviços e, enfim, num estado tal em que a pessoa está sempre alerta, está sempre de sobreaviso. Ela pode passar apresentar um quadro de ansiedade provocada por essas cobranças fora de hora, ou, por exemplo, ela, digamos que, pensando nesse contexto da demissão por WhatsApp, ela pode muito bem estar ali no momento de lazer pleno da vida dela, de entretenimento com a família, cuidando de filhos, enfim, o que quer que aquele trabalhador, aquela trabalhadora esteja fazendo, e aí, naquele momento, ser surpreendido com uma mensagem de WhatsApp fora do horário de trabalho, na sua própria casa, no seu momento dedicado à desconexão, ela se depara com uma mensagem de WhatsApp sendo comunicada da rescisão do contrato de trabalho. Imagina o efeito psicológico que isso provoca na pessoa. E aqui eu faço um contraponto ao que a gente falou no início. Então, você pode fazer a demissão por WhatsApp. Tá tudo bem, a nossa jurisprudência tem caminhado no sentido de afirmar essa possibilidade. Mas veja, é preciso estabelecer parâmetros rígidos para isso, sob pena do seguinte: ainda que a demissão tenha ocorrido por WhatsApp, ainda que ela não tenha sido feita publicamente num grupo da empresa, por exemplo, aquilo ali pode ter um efeito devastador para o trabalhador, né? Então, assim, fica aqui esse ponto de reflexão sobre a importância de se amadurecer dentro das relações de trabalho, a utilização do WhatsApp. Eu posso escrever a hora que eu quero para quem eu quero. Sim, eu posso. Mas eu demandaria um trabalhador de uma empresa às 23h59, quando ele já está na cama e eu que sou o coordenador do RH, a pessoa, o gerente, e tô aqui com a minha cabeça a milhão, meia-noite. Eu tenho o direito de fazer isso. Então, assim, ainda que eu faça e seja válido, mas eu tô assumindo o risco de causar um dano para aquela pessoa psicológico, né? Não sei se vocês concordam comigo sobre isso, mas reforça o como fazer, né?
Bom, então eu vou finalizar esse podcast com a seguinte reflexão. A gente tem que lembrar sempre que do outro lado da tela existe um ser humano, né? Para tudo na nossa vida, não só na demissão, como a forma como a gente trata. Porque normalmente as pessoas por trás de uma tela têm um hábito de serem um pouco mais ríspidas, mas da mesma forma como a gente digita, do outro lado tem quem lê. Então, muito obrigado, Larissa Rocha, Larissa Rodrigues, muito obrigado. É um tema muito atual, acalorado. Estamos em consenso, mais do que eu imaginei, porque a Justiça do Trabalho vem reconhecendo também todas essas questões. E é isso, pessoal, muito obrigado. Larissa, as portas estão sempre abertas aqui no CAPT. Em breve eu entro em contato para a gente tratar, para a gente abordar o tema do seu livro, que também é o tema do meu livro em outro podcast. E é isso. Obrigada, Murilo. Obrigada, Larissa. Essa troca foi muito boa. É sempre bom estar com vocês. Muito obrigada, gente. Tchau.